eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar passarinhos. O texto que eu escolhi está em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, que diz assim: Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Aqui nós temos o risco que você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Eu vou usar um pincel número 8, aparadinho, e vou começar por aqui. Eu vou fazer esse arranjinho de flores junto com você. Eu vou usar o branco, o verde seco, o sépia, o amarelo canário para fazer o miolinho e o pele, amarelo pele. Você pode usar cores similares, cores que você gostar. Eu quero isso daqui bem clarinho. Então, eu vou usar o diluente, eu vou colocar ele aqui no pratinho. E vou passar aqui, ó. Vou preencher esse espaço aqui. Eu vou trabalhar todo ele. Você pode usar o clareador também. Só não deixe nenhum espaço sem o diluente ou sem o clareador. Olhe assim, ó, de perfil para você enxergar todo o desenho, se ele tá bem cobertinho. Vou fazer por pedaço. Primeiro esse pedacinho, depois outro, porque senão seca e a gente perde o efeito do diluente. Eu vou pegar aqui, ó, um pouquinho de sépia, um pouquinho do verde e um pouquinho do pele. E eu vou começar aqui, o pincel tá sujinho também de diluente, além de já ter colocado ali. Eu vou pegar o pincel sujo com esse verdinho, esse sépia, e vou colocar aqui, bem na área assim mais escura. Um pouquinho do verdinho, um pouquinho do sépia. Aqui mais escurinho. E agora, já vou pegar um pouquinho do amarelo pele. Isso já vai dar uma diluída, não. Isso já vai deixar um pouquinho mais claro. Viu como fica assim, tudo mescladinho? Tá, agora, o pincel tá sujinho e eu vou usar só o pele. E eu venho sumindo, olha como eu vou batendo o pincel bem de leve. Eu venho sumindo com isso, olha, aqui tá o fim do rabinho dele, então você não vai chegar com esse escuro até ali, pelo contrário, vai clareando. Agora eu vou usar o pele e o verde seco. E eu já vou dar umas pinceladinhas aqui no lugar das folhinhas. Aí, vai ficar assim todo manchadinho. Eu já vou aproveitar essa cor e já vou pôr aqui também. Porque se eu tenho uma cor bem escura aqui, do outro lado, imediatamente, eu não posso deixar clarinho. Eu já vou pegar o sépia com esse verdinho. Vai ficar o mesmo tom dali, ó. E agora eu venho sumindo, porque eu não vou fazer isso. Eu já vou começar aqui de novo. E venho limpando. Já percebeu, né, que o fundo, toda volta vai ser assim. Aqui eu não vou deixar essa linha. Eu lavei o pincel. Eu peguei só o diluente. E agora eu venho
limpando, venho varrendo para fora. Aqui tá bem úmido, então se eu passo o pincel, eu tenho uma carga de tinta. Olha. E a gente termina aqui só mesmo com o diluente. Eu vou fazer, aproveitando essa tinta que eu tenho, eu vou fazer toda a área aqui, ó, que tá por fora. Eu vou fazer esse fundinho, preparando para fazer a flor depois. Você reparou que em todos os cantinhos eu deixei mais escuro e saindo para fora do desenho ficou bem clarinho, sumindo. E outro detalhe, vai ficar assim, ó, o desenho ao olhar vai ficar arredondado, tá? O fundo. Não deixe muito forte de um lado e fraquinho do outro, porque dá uma sensação de desequilíbrio. Você viu que aqui é um pouquinho mais forte, vai para cima. Aqui vai ter o ninho, que é bem forte. Então, não precisa ficar tão forte a parte do fundo. Agora, nas folhinhas, eu vou usar um pincel zero e vou colocar uma pontinha. Não vou fazer risquinho, não vou fazer luz. É só mesmo uma pontinha. Depois disso, nós vamos fazer uma folha. Eu vou fazer com você essas duas folhas aqui. Eu vou usar o verde seco, eu vou usar o amarelo pele, o branco e o sépia, as mesmas cores. Eu vou usar aqui o pratinho com diluente. Troquei de pincel, peguei um pincel número 6. Ó, diluente. Um pouquinho do sépia. Eu vou pôr aqui embaixo. Já vou subir um pouquinho. Vou colocar na outra aqui também, ó, que tá atrás do ninho. Já vou fazendo as duas. Na área de sombra. Agora, pego mais diluente e um pouquinho do verde seco com o amarelo pele já misturadinho. Aqui, ó, mais pra ponta, mais amarelo pele. Mais pro pé, mais verde seco. Olha, já preenchi. Agora eu vou usar o branco. Não vou usar o clareador, mas eu não lavei o meu pincel. Eu vou colocar aqui, ó. Deixando assim meio arranhadinho. Eu não vou misturar muito, não. A outra aqui tá por cima. Levo o branquinho ali. E um pouquinho aqui, ó, no meio. Não quero deixar essa linha do meio tão acentuada. Então, eu vou passar o pincel lavado e seco em cima, para poder deixar um pouquinho menos linha. Vamos deixar a linha ali do lado. Eu vou usar o pincel zero e vou reforçar a linha do lado que tá por cima. Aí. Bom, assim vão ficar as folhas. Mas agora, e todas as folhas eu vou fazer desse jeito. Você só tem que observar a luz e a sombra. Agora, eu vou colocar o diluente aqui, ó, na parte do ninho. O passarinho tá por trás, mas a gente vai fazer acabamento depois, então eu posso fazer agora. Eu vou colocar o sépia nos cantinhos. Aqui eu tenho um cabinho de tulipa, então não vou preencher. Aqui tem um pedacinho que eu vou preencher de sépia, é o
fundo do ninho. Aqui termina o passarinho e temos esse fundo. Ó, cantinho, cantinho, por baixo do passarinho. Vou dar uma esfumada para dar uma clareada. Aqui, essa área tá por cima desta, mas eu vou deixar o ninho com uma linha um pouco mais acentuada. Agora, o restante eu vou preencher com o amarelo pele. Lembrando que você está trabalhando em cima do diluente, você não precisa pôr muita tinta. Você só tem que espalhar essa tinta bem. Aí, agora, peguei um outro pincel. Ele tá mais durinho, tá? Já tá sequinho. E com o sépia, eu vou colocar no pratinho que vai ficar mais fácil. Ó, eu pego tinta só de um lado. E eu vou fazer a trama do ninho. Esse aqui é um pincel número 6. Olha, eu faço linhas assim. E eu faço linhas assim. Isso daqui é o fundo. Parece uma cesta, né? Então, a gente já tem o fundo. Não esquece de deixar aqui assim meio crespo, tá? Porque não é uma linha reta. Ele sai pra fora fazendo como se fosse pelinho. Aqui também. Mas eu vou pegar agora eu vou pegar um pouquinho do amarelo pele e vou fazer algumas linhas, só que com o pincel 0. Ó, principalmente aqui nessa área, onde tá pegando um pouquinho mais de luz. Agora seria um acabamento um pouquinho mais fino. Vai cruzando, porque o passarinho, quando constrói o ninho, ele não tem uma lógica daqui para lá, de lá para cá. Ele vai cruzando para ficar bem amarradinho. Ó, não precisa chegar na área aqui muito escura, tá? Só termina assim, ó. Ó, vai terminar bem, vai terminar sem uma coisa, sem uma linha aqui. E aqui um pouquinho só. Aqui a gente tem o escuro, então já pode até deixar um pouquinho de crespinho aqui, ó, de pontinha. E viu que ficou mais escurinho? Agora aqui eu até fechei com uma linha mais forte. E aqui pontinhas de novo. A base do ninho tá pronta. Agora, nós vamos fazer esta tulipa para poder fazer a folha. Eu gosto sempre de fazer o que tá atrás primeiro. Tô colocando diluente nela e já vou colocar aqui na folha também. Que na sequência já vou fazer, como eu coloquei o diluente aqui no pratinho, não quero perder. Vou usar o pele, amarelo pele, né? E o branco. E um tiquinho do sépia, mas eu vou começar preenchendo com o amarelo pele. Agora, uma isca do sépia que eu vou misturar ainda com o pele, só para ficar um pouquinho mais delicado. Peguei um pouquinho aqui do castanho claro, acho que vai ficar legal também. Ó, vou fazer uma sombra aqui, porque tá por trás da folha. Eu tenho aqui o sépia com pele e o castanho claro. Agora, eu vou fazer uma linha aqui, ó. Essa parte aqui tá por cima dessa.
Ó. Essa daqui tá por cima das duas. Eu vou pôr um pouquinho aqui também. Lavo o pincel. Acho que eu tenho que fazer mais contorninho aqui para cobrir o risco. Eu sempre passo o grafite por cima, então ele fica mais forte. Aí, agora o branco. Eu vou colocar um pouquinho aqui nessa pontinha. Eu vou virar o pincel assim com a tinta para cima. Vou fazer aqui uma linha, ó, até aqui. Dou uma esfumadinha. E essa aqui, a linha sai dali e vem até aqui. Bem simplesinho. Agora já posso fazer a folha. De novo, sépia, verde seco e o pele. Começando sempre com verde, um pouquinho mais do sépia, né? Aqui embaixo, ó, bem na área de sombra. Aqui chega a se confundir com o fundo que eu fiz ali da florzinha. Puxo um pouquinho pelo meio, lavo o pincel. E agora é mais o pele com o verde. E para finalizar, o branco, que eu vou colocar um pouquinho aqui e esse lado que vai levar essa luz mais forte, mais intensa. Ó, esse lado eu vou fazer um contorno um pouquinho mais forte, só para deixar a linha bem acentuada. Agora eu já posso fazer aqui as outras duas tulipas. Já passei o diluente aqui nestas outras duas tulipas e agora nós vamos fazer. Eu vou começar por essa daqui, que tá mais por trás, com o amarelo pele. Essa pétala aqui, ela tá por cima, então eu vou fazer assim, ó. Vou colocar o pele aqui. Eu só vou limpar o pincel lá pra cima. Aqui dentro também. Já vou colocar mais escurinho. E agora eu vou usar só o castanho claro. Aqui atrás, lá no biquinho, né? Tô com o pincelzinho número 6, bem aparadinho. E agora eu vou colocar aqui também. Aqui nessa área também, por fora. E aqui por dentro eu só vou limpar o pincel. E eu já vou trabalhar com branco. O branco vai aqui 2 pinceladinhas, aqui uma pinceladinha, aqui nessa posição, ó. Pra lá e mais uma pinceladinha que não vem até embaixo, só pode terminar com ela por ali. Mais um pouquinho, agora eu vou começar aqui, ó. Uma pincelada, 2 pinceladas, 3, viu que eu tô deixando o risco? 4, cada vez o risco vai ficando mais curto aqui. E a última pincelada. Agora vamos trabalhar um pouquinho aqui. Acho que ficou muito claro. Quero que ela fique mais escura. Só pincel sujinho, vou dando pinceladas para cima. Eu também.
Aqui, vou tirar, que eu só encostei o pincel, ficou altinho, então eu vou abaixar um pouquinho a cor. Essa daqui eu já quero deixá-la mais clarinha, então eu vou colocar o pele aqui embaixo. Vou colocar o castanho aqui dentro, saindo aqui de baixo, acompanhando o risco. Aqui também. Nessa aqui, eu vou colocar aqui, ó, meio que do ladinho. Esse lado aqui eu vou escurecer a de trás, porque eu preciso que ela fique ainda mais escura. Aí, agora eu posso deixar só o pele aqui. Eu acho que aqui faltou um risco, que podemos fechar assim. E o branco. Encosta o pincel e depois volta com batidinhas bem delicadas. Ó, encosta o pincel e batidinha bem delicada. Aqui e aqui. Depois aqui, olha a tinta pra cima. Aqui e aqui. De novo. Aqui e aqui. Vou descer do lado de cá também. E agora é só tirar o excesso de tinta da linha e pronto. Agora eu já fiz essas duas folhas e já coloquei o diluente nessa flor aqui. Eu vou começar com o pincel número 6, colocando um pouquinho do amarelo canário aqui dentro. Assim, nesse miolo. Passar por cima aqui e descer. Na verdade, nem vou fazer um negócio assim, vou fazer só umas puxadinhas. Um pouquinho do amarelo pele, mas o amarelo pele eu só vou usar nas áreas de sombra. Ou seja, aqui, ó, na pétala que tá por trás, já vou deixar sobrando um espaço aqui que eu vou colocar o branco depois. Aqui também, você viu que eu coloco a tinta bem em cima do risco do carbono? Depois eu passei o grafite em cima, sempre eu faço isso. Pra cobrir melhor. Essa pétala, agora é essa pétala aqui, ó, ela tá dobradinha. Então, aqui, ela tá por baixo. Toda essa área. Olha o movimento que eu faço com o pincel. Aqui é uma dobrinha que tem. Eu vou chegar com esse pele até embaixo. Ah, aqui tinha o cabinho, já devia ter feito ele. Mas não fiz, faço depois. Essa daqui também. Ela passou por cima daquela. Mas aqui, eu vou colocar um pouquinho da sombra. E aqui. Dou uma esfumada. E agora, essa parte aqui, ó, tá por cima dessa parte aqui. Então, aqui você já vai ver que essa pétala, ela vira. Agora, esta, eu vou colocar a sombra aqui, porque ela tá por trás. Eu vou puxar um pouquinho pelo meio, porque ela tá por cima ali. E essa que sobrou, você viu que ela ficou por cima dos dois lados? Tá, então o que eu vou fazer? Eu vou pôr um pouquinho de sombra aqui em cima. Agora, eu já vou usar o branco. Eu nem lavei o meu pincel. Vou começar daqui, que foi a primeira que eu fiz, né? Eu vou colocar o branco no espaço que sobrou. E como eu não usei o
castanho claro, ela vai ficar bem mais clarinha. Aqui você não pode descer com o branco, tá? O branco fica só aqui no meinho. Agora, eu vou colocar nessa daqui. Olha só, esse pedacinho, o branco vem até aqui. Que ali eu já mostro. Você vai ver que é diferente que a gente pega o pincel. Vou pegar a tinta de um lado só. Eu coloco essa tinta pra dentro. Eu faço a dobrinha. Ali uma linha bem certinha. Mais um pouquinho de tinta. Agora eu vou fazer pro lado de lá. Porque aqui eu preciso uma separação dessa flor com aquelas. Aí a dobrinha pronta. Aqui eu tenho um branco que vem aqui. Olha como eu tô trabalhando com o pincel. Viu como aqui sumiu? Vou esfumar esse pedacinho. E aqui, depois com o pincel zero, eu vou fazer. Olha, um pouquinho de tinta. Vou colocar aqui nessa área que ficou branco. Um pouquinho de tinta ali para mostrar que ela tá por cima. Dou uma esfumadinha. Esfumadinha. Agora, aquela ali que vai ser a última pétala. Esse lado tá por cima, dou uma esfumada. Aqui tenho um crespinho. E dou uma esfumada também. Eu não vou fazer o acabamento já, eu vou esperar secar. E daí a gente tem uma noção melhor como que ficou. Assim que secar, a gente faz o acabamento. Você pode fazer essas tulipas da cor que você quiser, viu? Não tem que ser dessa cor que eu escolhi, não. E agora nós vamos para os passarinhos mesmo. Primeiro eu vou passar diluente. Eu vou passar diluente nesse daqui, que tá por trás. Eu vou passar nele inteiro porque vai mais rápido, tá? Você pode fazer por pedaços. Por exemplo, pode passar primeiro nessa parte, depois aqui na asa. Aí, como sobrou diluente aqui no meu pratinho, eu vou aproveitar e já vou passar aqui, ó, na cauda do outro passarinho. Só para aproveitar. Eu tenho usado o pincel número 8 para passar o diluente. E agora o passarinho. Eu vou começar usando o pratinho para tirar o excesso da tinta. Amarelo canário. E eu vou colocar aqui, ó, nessa parte da asa dele. Você viu que eu não tô preenchendo muito, só mesmo fazendo uma sujeirinha. Aqui, ó, no topete, aqui na cabeça também. Aqui também, olha, bem nessa direção, que seria a parte do peito. Aí, um pouquinho. E aqui, onde tem esse risquinho, aqui também vou fazer um pouquinho. Pronto, todo manchadinho, eu vou trocar de pincel, porque o pincel 8 agora, ele vai ficar meio grandinho. Vou pegar o número 6 e uma pinceladinha de sépia. Sujo o meu pincel e você tá vendo aqui, ó, atrás desse passarinho de cá, vai ficar escurinho. Então, pode pôr a linha ali e dar uma esfumadinha. Agora, eu vou puxar um pouquinho lá em cima, bem no contorno. E eu tenho esse risco principal aqui, ó, um risco forte. É a divisão da asa. Aqui eu tenho um risquinho também. Eu vou colocar uma sujeirinha de tinta. E eu vou fazer assim, ó. Vou dar uma puxada pra cá.
Mais um pouquinho de tinta no pincel. Passo aqui, ó, em cima do risco. Aqui você sabe que é a asa, então eu vou fazer algumas linhas. Mas não é aquela coisa de fazer com pincel zero. É assim, com pincel maior mesmo. Tá, agora eu vou colocar aqui, ó, no topo da cabeça. Eu venho trabalhando com esse sépia até aqui. Dou uma esfumada aqui em cima do amarelo. Aqui eu tenho uma entradinha. Fica mais larguinho ali, mais fininho à medida que vem em direção ao olho. E um pouquinho aqui, ó. Não passe o sépia em cima da área branca, tá? Porque na área branca nós vamos pôr o branco. Só que é bem pouco. Olha, eu coloquei, tá vendo aqui esse branquinho? É a área que tá o tecido. Aqui também. Então, eu coloco uma pinceladinha e só vou esfumando. Não é preciso preencher. A cabecinha aqui ficou meio quadrada. Então, eu vou dar uma ajeitada e vou colocar o fundo um pouquinho mais forte ali, que isso vai me ajudar a disfarçar aqui. Aqui embaixo também eu tenho um pedacinho, eu vou até colocar um pouquinho do amarelo aqui, que eu devia ter trazido aquele amarelo já inteiro. Um pedacinho de sombra. Biquinho, olhinho eu faço junto com aquele outro. Agora, essa cauda aqui, eu vou colocar um pouquinho do sépia. Vou espalhar sépia puro. Já com um pouquinho do branco, um pouquinho só. Você vai colocar lá na pontinha e vai puxar. Você viu que aqui eu tô fazendo uma ligeira curva. E eu não chego até o final. Aí. Não precisa ficar muito forte, tá? Porque... E ele ainda vai secar, então ele vai sumir e vai ficar assim uma leve ranhura. Agora eu vou colocar o diluente no outro passarinho inteiro. Pronto, eu começo aqui também com amarelo canário, ó. Eu vou sujar o meu pincel, eu vou começar aqui. Essa parte de trás aqui da coxa dele. Aí depois eu venho acompanhando aqui, ó, a asa. Aqui pelo peito eu ponho um pouco mais de tinta. Aqui nessa área também eu vou sujar com tinta. Essa parte aqui. Não tô preenchendo tudo, tá? Tô colocando mais assim, ó, no centro. Chegar aqui perto do peitinho. E agora aqui na cabeça. Eu já vou colocar aqui, ó, nessa área, o sépia. Essa área aqui da beirada da asa. E quando chegar aqui, eu vou trabalhando com o pincel assim, ó. Eu vou soltando o pincel pra cima do amarelo. Você não vai deixar uma linha, não, é assim. Vai e vem. Olha, a gente preencheu de amarelo para ter espaço para fazer essa sujeirinha. Eu já venho também com um pouquinho do sépia aqui atrás. Aqui na beiradinha. Já vou aproveitar e colocar com esse pincel mesmo. Esse pincel número 8. Ele vai ficar um pouquinho mais claro. Agora aqui, ó, em cima desses riscos que eu deixei aqui,
Você vai pôr de novo o sépia, fazendo o mesmo movimento. Mais um pouquinho. Você vai colocar aqui, ó, na cabecinha, bem em cima do risco. Vai dar uma esfumada aqui na direção do olho. Você entra um pouquinho, aí vai tirando o excesso pro lado. Aqui vamos dar uma esfumadinha. E por último, aqui. Aqui vai ficar assim, ó, fica manchinhas. Aqui não é assim, não, é assim. Você vai colocando o pincel. Olha só, vai ficar todo manchadinho e bem irregular. E agora vem o branco, vou trocar de pincel. Eu não quero invadir a área. Eu coloco, tô com o pincelzinho número 2 aqui, ó. Coloco o branco. Eu vou dar uma misturadinha. Ah, não, aqui não. Aqui eu também coloco o branco sem misturar. Depois a gente vai ter que voltar com outro pincel aqui, com o pincel limpo. Porque é o sépia que tem que estar por cima. Eu tô invertendo as coisas aqui. Bem, o peito dele tem uma certa textura, né? Porque aqui tem peninhas. Não vou desenhar peninhas, mas eu não quero deixar liso também. Aqui na perna, a mesma coisa. Aqui eu venho limpando o pincel para cima do amarelo. Aqui em cima do olho também vou deixar uma textura um pouquinho mais branca. E aqui, ó. Agora, imediatamente, aqui nessa parte da asa, a gente vai fazer a mesma coisa que fizemos ali na cauda. Você vai fazer assim, ó, você vai sair, pode começar daqui que é mais fácil. Ó, vem aqui, primeira linha, ficou falhadinho, não tem problema. Segunda linha, paralelo, e aqui no final ele dá assim, ó, uma entortadinha. Terceira linha, temos que emendar, e no final uma entortadinha. Mais uma, mais uma. Mais uma, sumiu. Aqui eu quero deixar assim um pouquinho mais branquinho. Porque essa vai ser a separação da asa e da cauda. Quando secar esse sépia aqui, ele vai ficar mais suave. Então, eu já tô colocando um pouquinho mais de branco. Agora, eu tenho uma segunda camada com esse branquinho, não na área de sépia, aqui, ó, na área amarelinha. Você continua aqui, ó. Finalzinho um pouquinho mais forte. Eu só tô batendo o pincel, fazendo esse movimento. Agora, aqui nessa perninha, vou colocar um pouquinho do amarelo com sépia também, bem aqui embaixo, ó. Aqui vai sumindo, um pouquinho pra cá. Volto com o branco, fazendo esse pedacinho. Lembra que eu falei que precisava voltar com sépia aqui? Porque o branco parece que tá por cima, só que eu quero que o sépia apareça por cima. Eu vou reforçar aqui essas manchinhas. Aí. Agora eu vou colocar o amarelo no biquinho dos dois.
Eu vou colocar o sépia no olho, vou preencher. Quer usar o pincel 0? Pode usar. Eu tô usando o pincel número 2. Que nem apareceu. E agora eu vou usar o pincel 0. Biquinho. Vamos fazer um contorno. Cabecinha. E um risquinho. Aqui também, só que esse daqui tá um pouquinho diferente. Ele tá fazendo isso aqui, ó. E não vai aparecer aquele risquinho do meio. Uma pinceladinha bem fraquinha, assim, de branco na parte de cima. Só um brilho, né? O meu aqui entrou um pouco o sépia em cima do amarelo, então eu vou fazer a pontinha melhor. Com o pincel 0. Dá uma esfumadinha. Agora eu vou pegar um pincel 0 mais fininho. Sabe aquele pincelzinho que já tá acabando? Bem velhinho. Que tem só 3 pelos. Você pega e vai fazer o contorninho de branco em cima do sépia. Só que você não vai fechar inteiro. Você vai fazer uma meia lua aqui, uma meia lua aqui. E agora aqui, em cima, mais pro lado esquerdo, uma bolinha. Pode até fazer uma pequenininha embaixo também. Do lado de cá, o outro, a mesma coisa. Uma meia lua e uma meia lua. O pinguinho aqui vem mais pro lado direito. Tá faltando sombra aqui nessa carinha. E mais um outro ali, pequenininho. Eu vou colocar um pouquinho mais de sombra aqui, ó. Tá bem, eu acho que coloquei muito diluente, ele tá meio que sumindo. Eu vou colocar assim, manchadinho. Eu vou quebrar, eu vou pôr um pouquinho do amarelo, um pouquinho mais de amarelo aqui. Essa parte da cabeça. Agora aqui, ó, no final do bico, eu vou pôr umas manchinhas. Esse lado de cá vem manchinha, mais manchinha também. Achei que ele ficou com a cabeça muito branca. Não me pergunte que passarinho é esse, tá? Porque eu tô inventando aqui. Eu queria uma cor suave que combinasse com o resto do desenho. Aí agora eu acho que eu sujei ali em cima do bico. Vou passar um pouquinho mais do amarelinho aqui. E eu quero um pouquinho do branco. Olha, aqui, ó, a gente tem um branquinho. Então, aqui, nesse também, a gente tem que ter esse branquinho. Isso. E aqui, atrás da cabeça dele, a gente tem um mais escurinho. Eu vou pôr o amarelo de novo aqui. E vou trazer um pouquinho mais esse escurinho aqui, ó, bem na direção do bico. Eu vou fazer uma marcação, assim, onde vai a sombra. No risco, tá? Acho que vai ficar mais fácil. Ai, agora eu gostei mais do jeitinho dele. Ai, passarinho, tô satisfeita. Agora a gente já pode terminar o ninho. Eu deixei para finalizar depois, lembra? Porque agora eu vou fazer com a tinta pura, do jeito que tá. O sépia e o amarelo pele, que são as cores que a gente usou ali.
nós vamos fazer os galinhos, os raminhos, um pouquinho mais acentuados agora. Eu vou começar com o sépia e principalmente aqui, ó, onde o ninho tá na frente do passarinho. A gente deixa umas pontinhas. Olha só, eu pego a tinta e levo o pincel assim, ó. O ninho tá na frente, tá por cima. Aqui não. Aqui a gente vai passar, eu passo um pra lá, assim. Porque nessa parte o ninho ficou por trás. Mais uns aqui. E você vai cruzar isso. É pra cá e pra cá. Ó. Vai ver uma trama de ninho de passarinho, se você tiver na dúvida. Galinho pra todo lado. Eu tenho bem no poste, na frente do meu apartamento, um ninho de... Como é que é aquele? João de Barro. Mas o ninho deles é diferente. É só barro. É uma casinha que já por 3 anos seguidos eles voltam. E eles constroem mais um cômodo na casa, eu acho, porque eles voltam e reconstroem aquela casa e moram um pouquinho e vão embora. Filho nasce, eles largam a casa. Nem sei se são os mesmos. Aí, pronto com sépia. Escurão, né? Agora, o amarelo pele. Mesma coisa. Você pode pegar um pincel menor se você quiser. O meu zero aqui é um zero meio grossinho. Quero pôr aqui que a tinta tá bem úmida ainda. Ele não pode ficar assim aquela transparência, tá? Porque o galinho, a gente vê ele inteiro, ele tem volume, ele não é transparente. Então, evita que fique transparente. Aqui, por exemplo, não saia com a luz para fora do sépia. Mantenha em cima do sépia. Deixa umas pontinhas de sépia aparecendo, porque é a sombra que está por trás. Aqui também. Você tem uma área clara que é o corpo do passarinho. Daí você tem o sépia mais escurinho. Aí você vem com o claro, mas não cobre o sépia. Deixa um fundo, alguns risquinhos aparecendo. Isso vai dar mais volume. Outra coisa, não chega com essa luz aqui, ó, embaixo das coisas que tem em volta. Porque a luz, ela vai ficar mais pelo meio, na parte que tá mais alta. Sempre que você bate o pincel, ali onde você bateu o pincel fica maior. Então, você bate para um lado e bate para o outro, para ficar pontinha fina para os dois lados. Aqui eu vou deixar mais clarinho, para mostrar que aqui é o final do ninho. Acho que já deu. Vou colocar aqui o cabinho. Usei o verde seco. Vou escurecer um pouquinho em cima, um pouquinho embaixo, com o sépia. E agora eu vou fazer um raminho desses para você ver como fazer. Eu vou trabalhar essa florzinha também com o branco. Primeiro, eu vou preencher todas elas com o branco. E vou usar aquele pincel pequenininho. Eu não vou colocar o diluente, não. Eu vou trabalhar sem diluente agora. Aqui, ó. Esse raminho aqui que eu quero terminar para você ver, porque aqui tem a perna do passarinho, a gente tem que fazer sumir ali. Então, eu tô preenchendo com o branco, só as pétalas. Procura deixar meio redondinho.
Mas não tem muito, não se prenda muito a detalhe aqui não, tá? Florzinha você vai fazer meio mais a olho mesmo. Olha como é fácil. Eu coloquei todas elas assim de close, tipo estrelinha. Aí, preenchi, lavei pincel, limpei, sequei pincel. Eu vou usar o pele e vou colocar uma divisão nessas pétalazinhas. Em volta do miolo, ó, em volta do miolo, eu coloco uma pinceladinha bem no lugar onde as pétalas se dividem. Aqui, ó, miolo, tem umas divisões, né, que tô vendo o risco. Então, eu coloco uma pinceladinha ali de pele. Agora, o amarelinho, canário no meio. E eu vou usar agora com esse pincel ainda e um pouquinho do pele, eu vou dar algumas pinceladinhas assim do lado, como se fossem folhinhas, só que mais redondinhas. Isso aqui é meio solto, tá? Não tem muito. Aqui, ó, vou fazer 2, aqui no meio uma sujeirinha, vou fazer mais uma aqui, 2 aqui, 3 aqui. Mais uma aqui. Você viu que eu tô preenchendo o espaço. Agora, eu vou pegar esse branquinho e vou fazer só uma pinceladinha do lado. Eu não coloquei branco por baixo aqui, porque eu não queria que ficasse branco muito forte. Mais branco essa daqui. Fiz assim nas de cima. Nessas aqui, eu vou fazer assim, ó. Cuidado, não faz isso aqui muito comprido, não. Eu falei que era uma pinceladinha como a folha, que é uma pincelada solta, mas não é comprido, ela é redondinha. Sem lavar o pincel, ó, peguei o amarelinho, vou dar uma batidinha aqui pertinho, na parte de baixo, fingindo um miolinho. Fingindo. Aí. Aqui ainda não secou, mas eu já vou fazer esse acabamento aqui para você ver. Ó, branco puro, aquele pincel zero mais fininho. Eu vou fazer, não é um contorno, é só um dos lados. Eu vou acentuar o branco para a florzinha ficar com a pétala mais definida. Olha a diferença. Dá para perceber, né? Só um dos lados. Você tem um escurinho ali, que é o pele, aí você vem com aquele branquinho, ele vai separar uma pétala da outra. Pronto, bem delicadinho. Aqui nessas falsas florzinhas aqui, ó, você pode até fazer alguma coisinha também, mas muito pouco. Castanho claro, vou fazer pontinhos em volta desses miolinhos amarelinhos. Eu não vou colocar o sépia, porque o sépia vai ficar, ele fica forte e eu quero que fique mais delicado. Prontinho, eu vou terminar as outras florzinhas e já volto pra gente finalizar. Já terminei as florzinhas, agora nós vamos começar fazendo uma luz seca aqui nas tulipas. Com o pincel seco, eu peguei um pouquinho do branco, coloquei no pratinho, eu vou colocar um pouquinho de tinta e vou fazer isso aqui, ó. É uma luz seca, você não vai molhar o pincel, você não vai molhar a tinta, é do jeito que ela vem no pote. Você coloca ali e vai esfumando para fora. Não é para modificar o desenho, é para deixar o claro um pouquinho mais acentuado.
Isso não é difícil, tá? É só treinar. Outra coisa, nunca leve esse claro em cima da área escura. Permaneça com ele no lugar onde está mais branquinho, mais clarinho. Ele serve para acentuar. E esse daqui a gente acabou de fazer. Esse aqui a gente acabou de fazer. Então, eu nem vou colocar mais branco nela. Agora, o miolinho dessa daqui. Com o mesmo pincel que eu tava fazendo a luz ali, eu vou colocar aqui, ó. Tá vendo aquela bolinha, aquele risquinho? Que eu passei a tinta amarela por cima? Você vai fazer assim, é uma meia lua com o branco. E agora eu vou trocar de pincel. Eu vou pegar o pincel 0. Eu vou pegar o marrom café e vou fazer assim. Bem aqui, ó, eu vou fazer uma pinceladinha assim, ó, gota, tá? Gordinha. Daí uma pra cá, daí uma pra cá. Não precisa subir em cima do branco. Aí aqui eu ponho uma de ladinho, aqui também. Aqui eu só vou colocar uma pinta, ó. Vou colocar uma pinta. 2, 3. Aqui sim, eu vou deixar um pouquinho mais forte. Troquei de pincel, aquele bem fininho e o sépia. E eu vou pôr do ladinho, aqui separando, aqui do lado de baixo, uma sombra nesse pinguinho. Acho que esse pinguinho pode ficar um pouquinho mais compridinho. Tô inventando também, acho que o tulipa só tem 5 desses aqui. Aí. Acho que vai pôr uma luz. Agora tá aparecendo. Aí. Pincel 0 e branco. Tulipa. Agora é aquele contorno. Ah, eu amo esse contorno. Não é um contorno total, são alguns detalhes. Nas folhas também, ó, naquele lugar mais clarinho. Não precisa ser inteiro. Você viu que eu coloquei aqui, falhou, eu coloquei mais um pouquinho. Não precisa chegar até na ponta. Aqui tá bem acentuado já, então não preciso pôr mais. Um pouquinho aqui na ponta. Aqui também, ó, já tá bem acentuado. Posso pôr pro lado de cá também, não precisa ser de um lado só. Olha, que legal aqui, ó. Aqui o passarinho tá por cima, mas eu vou passar aqui. Que ele tá um pouquinho mais pra cá, ó. Aí na tulipa. Na tulipa, a parte de cima, não precisa você fazer reto. Aqui é reto porque a folha da tulipa, ela é reta. Ela tem uma linha. Mas a flor, ela pode ficar crespinha. Olha, uma pontinha, mas faz um charme. Agora, aqui tem que ficar reto, porque aqui é o lado, é a vira. Olha isso, que lindo. Agora, tem que tomar cuidado para não colocar o dedo em cima, porque se colocar, vai manchar. Aqui, só um detalhezinho, ó, só um risquinho mesmo. Aqui eu já tenho um contorno. Aqui também. Aqui em todas as viradinhas, pode colocar um pouquinho. Aí não precisa descer até aqui, porque aqui já é área de sombra. E na área de sombra você não vê esse brilho, né? Aí, agora nesta última que a gente ainda não fez acabamento. Eu já vou deixar o contorninho. Aqui temos dobrinha, não coloque na parte de fora, coloca só aqui, ó, a parte de dentro. Aqui que tá por cima, aqui que tá por cima, aqui que tá saindo de baixo.
Então, essa voltinha aqui, ó, é muito importante. Aqui, aqui eu tenho que mostrar pra você. A gente vem com um crespinho, né, da pétala, da borda. Aí, quando chega aqui, essa parte, ela faz assim, ó. Passa uma linha reta aqui, ó. E daí, você tem a viradinha. Aqui nem vou colocar, porque tá uma área de sombra bem bonitinha. Aqui, aquela hora, eu nem cheguei com a tinta na beiradinha, porque eu já tava pensando em fazer isso aqui, ó. Só dar uns pontinhos de luz para ficar assim bem irregular. Aí, agora aqui nas folhas também, vou bater essa tinta de novo. É só colocar a tampinha no pote e dar umas batidinhas para ela ficar novamente para ela ficar um pouquinho mais molinha. Porque quando você tem a tinta aberta, assim como eu tenho aqui várias abertas, enquanto faço a pintura, elas vão ficando secas, né? Porque o ar seca. Então, de vez em quando, a gente tem que dar uma batidinha, porque aí facilita pegar ela no pincel. Olha só, aqui eu não passei a linha inteira, tá? Mas essa daqui. E agora, aquela linha branca que eu coloquei ali, ficou estranho. Então, o que que eu vou fazer? Vou pegar um pouquinho do branco no pincel. Eu vou tirar o excesso da tinta aqui no pratinho. Eu vou deixar o pincel bem deitadinho e eu vou passar um contorno aqui no passarinho com esse branco. Mas olha, eu não tenho tinta de um dos lados. Eu coloco esse lado sem tinta para baixo, a tinta para cima. Eu vou começar aqui, ó, porque aqui o peito tá por cima do ninho e ali é mais branquinho. Olha como vai ficando. Quando chegar aqui, eu não vou entrar. Eu vou fazer a curvinha e eu continuo. Olha como é pouquinha tinta. Pouquinho demais, vou até pegar mais um pouquinho. Aí eu venho subindo, agora eu tenho que vir até aqui. Encontrar essa parte mais clarinha. Lavei o pincel e sequei. Agora eu vou dar uma esfumadinha na parte de dentro. Para ficar mais suave. Isso é uma luz rebatida. Aí, eu separei, não pode ficar muito forte, tá? Eu separei um elemento do outro e ficou legal. Mais uns risquinhos aqui de ninho, né? De final de ninho, porque meio que sumiu. E eu preciso dele mais acentuadinho. Aqui tem o fundinho, que é bem escuro, o fundinho do ninho. Aí. Tem umas folhinhas meio soltas aqui, ó. Ficaram longe, meio perdidas. Então, se você tiver alguma como essa que eu tinha aqui desse lado também tenho. Faz um risquinho, aqui também mais uma, ó. Um risquinho assim, só pra fechar no arranjinho. Pronto. O trabalho tá concluído. Espero que você tenha gostado. Eu gostei bastante. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo.